Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sexto ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos falar sobre a litosfera e sociedade. Solta o play. Bom, para começarmos, analisando essas fotos aqui, como vocês podem ver, eu selecionei 3 fotos. E aí, a grande pergunta seria, né? O que aconteceu com o solo? Na verdade, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta diretamente? Se a gente está vendo esses desastres aqui na superfície terrestre, ou seja, na litosfera, que é a camada de solo por onde nós, né, vivemos, onde os seres humanos vivem. Então, o que pode ter originado estes processos aqui, né, que levou a essa destruição? Que impactos isso pode trazer na vida, né, dos moradores locais, dos moradores local? O que está acontecendo nessa situação? Bom, primeira coisa, né? A litosfera, ela é essencial para toda a atividade humana. É sobre ela que erguemos nossas edificações, extraímos recursos naturais, como madeira, água, alimento, metais, todos os materiais que dispomos no nosso dia a dia. A partir das transformações desses materiais, né, nós utilizamos. E qualquer tipo de material que você pensar na sua vida, veio da natureza, né? Nós somos seres totalmente dependentes da natureza. Por mais que tenha sido criada tecnologias avançadas, qualquer outro tipo de tecnologia, mas mesmo assim a gente continua intrinsecamente ligado à natureza. Nós não podemos sobreviver sem ela. Todos os recursos vêm da natureza, certo? Uma outra questão é que esses recursos, né, nós nomeamos eles, na verdade não nomeamos, tem, tem duas definições para esses recursos naturais. A primeira definição é recursos naturais. Deu um branco agora. Vou lembrar. Lembrei. Renováveis. Minha cabeça. Ó, minha varinha. Recursos naturais, eles podem ser renováveis ou não renováveis. Tão simples. Acredito, eu tenho quase certeza que você sabe a diferença de recursos naturais, renováveis e não renováveis. Primeiro, os renováveis são aquele que, em um curto espaço de tempo, eles conseguem se reconfigurar na natureza, se repor, certo? Por exemplo, se você, por um acaso, tirar uma, uma planta da natureza, uma planta que cresça fácil, vamos dar um exemplo aqui, um girassol. O girassol. Mas por que o girassol? O girassol, ele tem, além da beleza, né, ele tem outras finalidades. Por exemplo, a gente extrai o óleo desse girassol, da semente do girassol extrai-se um óleo que é utilizado na indústria, que é utilizado nos cosméticos. Então, se você retirar lá uma grande quantidade de girassol da natureza, é claro que se você plantar, aquilo vai nascer de novo daqui a um tempo curto. Dentro de um ano você consegue plantar e colher. Agora, seria diferente, por exemplo, se nós extrairmos algo que não tem este tempo tão curto para se recuperar, como, por exemplo, o petróleo, alguns minerais, como o ferro, o ouro. Esses tipos de minerais, eles demandam assim, de milhões de anos para eles se recompor, certo? Diferente dos vegetais que nós podemos plantar, eles têm uma vida mais rápida, digamos assim. Ok. Agora,
Outra questão. Isso é para a gente ver, né, o quanto o solo é importante. Essas imagens demonstram bem isso para a gente. Se você não escolher muito bem o solo, se você não trabalhar corretamente esse solo, ele pode prejudicar. Assim como ele nos ajuda, ele também pode nos prejudicar. Mas é claro, nós os prejudicamos muito mais, né, do que ele propriamente nos prejudica. Aqui outras imagens, né, lindas essas imagens que eu escolhi para vocês. A litrosfera, então, é tudo aquilo que a gente já conversou, né? Ela é onde transcorre toda a nossa atividade humana, é nela que nós extraímos recursos naturais, somos seres totalmente dependentes, e tais recursos podem ser renováveis ou não renováveis. Na primeira imagem aqui, a gente pode ver, né, uma plantação. Isso aqui é uma técnica, é utilizada no Sudeste Asiático, como, por exemplo, no Vietnã, que é chamado de terraceamento. É uma das técnicas, tá? Para plantar em lugares de altitude, com declive, né? Você pode ver que tem esses degrauzinhos aqui, esses degraus, é os terraços, é feito pelo homem. Aqui na direita, né, a gente está vendo um cidadão com um terno, né, olhando um campo aí gigantesco. E aqui abaixo uma estrada, né, passando pelo meio dessas árvores aqui lindas, né? Muito provavelmente são árvores aí do clima temperado, né? Na época do outono elas começam a ter essa coloração amarelada e aí as folhas caem tudo, né, no inverno para ela sobreviver. Bom, agora eu vou sair um pouco da frente aqui. Os diferentes tipos de solo. Nós vamos falar um pouco sobre esses diferentes tipos de solo. O solo, basicamente, ele é um material composto de partículas ou grãos minerais originários de decomposição das rochas de matéria orgânica. Tá? As rochas, elas se decompõem, se desagregam, se transformam em solos. Tá? Os solos também podem ser classificados como férteis, moderadamente fértil ou pouco fértil. Isso depende de vários fatores que a gente vai ver um pouco mais à frente. Tá? O Brasil, quando você pensa em, caraca, o Brasil ele produz tanto, né? Nós somos um dos campeões no mundo de produção alimentícia, não, produção agropecuária. Nós perdemos aí para os Estados Unidos, mas a gente fica bem em cima deles com tipos de cultivos, né? E por mais que o nosso solo não seja um dos melhores do mundo, nós temos uma das produções melhores do mundo, tá? Isso também é explicável, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Ainda se tratando de Brasil, né? Uma exceção que nós temos aqui no Brasil é essas terras roxas, né? Que fica na região sul e sudeste do país. Também é nessas terras aí que tínhamos não e temos ainda, né? Mas uma grande concentração da agricultura nessas áreas para a produção antigamente de café, né? Mais no começo, né? Café no período nossa primeira economia no Brasil, praticamente. Primeira não, uma das economias do Brasil, que foi o café no passado, graças a essa terra roxa, que a gente vai explicar o motivo dela ser chamada de roxa. E os solos podem ser, uma outra característica também, né, que está na apostila de vocês, espero que vocês leiam, eles podem ser autóctone e alóctone. Nossa, que palavra louca é essa. Mas eu vou explicar para vocês. É muito simples. Vamos supor que aqui você tem uma montanha, certo? Essa montanha aqui, gigante, como a gente já viu, ela é desgastada por diversos fatores, como a ação do vento, a ação da chuva, ela vai se fragmentando, né? Vai rachando, e aí ela vai, aos poucos, se decompondo, né? Vai sumindo. Bom, essa decomposição, quando se trata de uma decomposição autóctone, como está descrito aqui, ó, significa que o solo formado ali, ele é de origem local, do próprio local. Por exemplo, se essa montanha se desgastar e ela ficar por aqui mesmo, essa desagregação, né, normalmente
se ela não for transportada, esse solo ele vai ter uma origem que nós chamamos de autóctone. Por quê? Ele se desgastou e permaneceu no mesmo lugar, tá? Virou um solo aqui. Aí virou solo, aí nós chegamos e produzimos aqui, plantamos. Vamos plantar aqui. Esse é um solo autóctone. E aí existe também os solos alóctone. Vamos supor que essa montanha ela foi se desgastando com o tempo, foi se desgastando, a ação do vento, da chuva, fez com que todo esse material que estava aqui em cima fosse transportado para uma outra área, bem longe, aqui. Então, todo o solo que sair daqui e ir para lá, toda essa matéria decomposta, né, proveniente da erosão, ela vai se formar aqui um novo solo, uma região mais afastada. Essa região mais afastada nós chamamos de solos alóctone, certo? Então, solos autóctones e solos alóctones. Tem esses dois tipos de solo. Vamos continuar aqui. Bom, depois de chamar, né, de classificarmos os solos como autóctones e alóctones, vamos agora falar sobre... Ver se vai passar, não quer passar. Não quer passar o slide, passa o slide. Opa, passou demais. Ai, meu Deus. Estávamos aqui. Bom, expliquei sobre solos autóctones e alóctones. Próximo. Agora a gente vai falar de alguns fatores que influenciam o solo, né? O que faz com que esse solo seja melhor, pior, menos pior, sei lá. São eles: a profundidade, tá? Por exemplo, solos mais profundos, eles tendem a ser um pouco mais férteis, né? É um pouco melhor para plantação, por exemplo, porque a profundidade garante que as raízes se desenvolvam, né? As raízes das plantas se desenvolvam. Já se o solo for muito fino, né? Não ter muita camada, assim, até 50 centímetros é um solo fino, não tem profundidade, seria baixíssima profundidade. Esse solo mais fino, ele não tem como as plantas se desenvolverem tão bem, né? Porque como a gente vai ver mais à frente, o solo, ele é composto de diversas camadas, muitas camadas, umas sobrepostas à outra. Então, quanto mais fino for essas camadas, significa que a rocha matriz geradora desse solo, se for um solo autóctone, né, que a rocha se desgastou e permaneceu ali transformando-se em solo, ela não deixa, né, a rocha não vai deixar as raízes se desenvolverem, certo? Uma outra característica também é o clima. O clima ele interfere diretamente na formação do solo, por exemplo, em regiões mais úmidas, né, com clima mais úmido, que chove muito, esse solo ele tem de ser mais profundo, porque o desgaste ocorre, né, com maior intensidade, né, que é o intemperismo é maior, então esses solos se desenvolvem um pouco mais rápido do que regiões que não chove, por exemplo, na região do Nordeste, né, no sertão nordestino, é uma região semiárida, chove de vez em quando. Significa, então, que os solos lá eles são menos desenvolvidos, digamos assim. Porém, é um solo muito fértil. Por quê? Porque lá não foi desenvolvida ainda uma agricultura pujante. Então, todos os minerais, todos os nutrientes ainda estão no solo. Porém, para desenvolver esse solo precisa de água, né? Diferente de outras regiões, né? Por exemplo, o próprio norte do país, na floresta amazônica. O solo da floresta amazônica é extremamente pobre, é um solo pobre e arenoso, né? A gente não consegue desenvolver muita atividade em solos arenosos. Então, por que que aquela floresta se permanece ali, sendo que o solo é pobre? É por conta da camada superficial,
né, de humus, né, que é a camada que é composta basicamente por matéria orgânica ali da própria floresta, certo? As folhas caem, apodrecem, vira matéria orgânica, né? Vira alimento para as próximas plantas. Então, fez com que se desenvolva toda aquela vegetação. Mas se você cavar um pouco, o solo ali da floresta, ele é mais arenoso. O relevo também interfere diretamente, né? Como a gente viu nas primeiras imagens, nas regiões de montanha, o solo tende a ser mais fino. Nas regiões mais planas, esse solo tem de ser mais desenvolvido. Com relação à infiltração também, a quantidade de água, né, que esse solo consegue absorver, solos mais que absorvem mais água, eles têm de ser mais desenvolvidos, né, como a gente já havia falado, e os solos que não absorvem tanta água ser menos desenvolvidos. Isso tem a ver com a infiltração, né? O solo ele pode ficar encharcado, né, dependendo, se for um solo mais raso, ele pode ficar encharcado porque essa água não tem para onde escorrer. Ou se for muito bem desenvolvido, né, a água vai permear, percolar, vai formando os rios subterrâneos. Então, o solo está intrinsecamente ligado a esses 4 fatores aí: a profundidade, o clima, relevo e infiltração. E quanto à classificação, ela é por textura, né? O tamanho das partículas. Um solo arenoso, né? São aquele solo dessa primeira foto aqui, ó, é um solo mais arenoso. O grão, a partícula do solo ali, ela é pequenininha, né? Ela não é agregada. Você desmancha ela na mão e ela nem para. Se você colocar um punhado de areia na sua mão, vai escorrer entre os dedos, né? Já um solo mais argiloso, como você pode ver aqui, ele já tende a ser mais agregado. Se juntam as estruturas, as moléculas se juntam ali e ficam mais firmes. Porém, essa firmeza toda não é sinal de um solo bom para plantação, tá? E um outro tipo de solo aqui, né, que eu coloquei aqui, esse solo que parece na foto aqui meio roxo, esse que seria o solo roxo. Só que essa história é muito antiga, essa questão do solo roxo. Na verdade, não existe solo roxo, tá? É porque antigamente aqui no Brasil, quando vieram, por exemplo, os imigrantes, né, para a plantação de café, para trabalhar nas lavouras, vieram muitos italianos. E os italianos, eles falavam, né, que essa terra, né, mais escura, ela era muito boa para plantar. Então eles falavam, terra roxa, né, do italiano, né, eu não sei falar italiano, mas era mais ou menos assim, terra roxa, sei lá, mais ou menos isso. E aí as pessoas nativas, né, iam ouvindo aquele terra roxa, não sei o quê. Ah, ele queria dizer terra vermelha, né, mas o brasileiro entendeu terra roxa, né? E aí começou a chamar isso de terra roxa, tal, e até hoje. De fato, são solos muito produtivos essas terras roxas, tá? No caso aqui temos o arenoso, esse aqui é argiloso e esse aqui é o terra roxa, o famoso terra roxa. Bom, uso e ocupação do solo. Se nós não utilizarmos o solo com muita sabedoria, ele tem uma vida útil, ele se acaba, tá? Por exemplo, em plantações de monocultura, eu coloquei essa foto com esse trator aqui, onde você tem extensas áreas de plantação. Essas extensas áreas, depois de muitos anos produzindo o mesmo tipo de plantação, que é o caso da monocultura, esse solo tende a se tornar mais pobre, porque toda a matéria orgânica, todos os nutrientes vão embora com as plantas, depois que colhem, tá? É claro que hoje existem meios de recuperar o solo até certo ponto. Por quê? Chega um momento que fica tão caro produzir nesse solo, porque você tem que investir muito em adubos, fertilizantes, que o proprietário da fazenda prefere abandonar essa área, né, e comprar uma nova fazenda. Aqui a gente também tem uma foto aqui de uma área de ocupação, né, irregular. Olha só como você pode ver. Ocupar o solo em lugares inapropriados, como em costas, em morros.
quando chove, causa esse deslizamento, morte, né? Muitas pessoas morrem, perdem suas casas por conta de áreas impróprias, né? Praticamente, para ocupação. E aqui na agricultura de terraceamento, né? Como eu já havia aberto a minha fala. Bom, o solo, ele também, como a gente falou, né, ele é composto por diversas camadas. Essas camadas nós chamamos de horizontes. Está na apostila de vocês, inclusive a atividade é para desenhar isso aqui, tá? Desenhar esse perfil de solo aí, tá? E mostrar esses horizontes aqui. Pode fazer uma releitura sua aí da sua própria apostila, tá? Então, basicamente, no horizonte mais profundo, né, que é R, aqui está F, mas tudo bem, que seria de rocha, né? A rocha matriz, a rocha mãe está lá no fundo. E aí, conforme ela vai se desgastando, né, vamos supor nessa primeira imagem aqui, é o primeiro horizonte, né, que é o R. Depois ele vai se desgastando, vai formando outros horizontes, como o A. Aí é o início, né, das primeiras plantas. Essas plantas elas vão se desenvolvendo, esse solo vai se desenvolvendo mais e vai se aprofundando. Aqui já é um solo mais aprofundado, chegando a esse estágio aqui, né, com vários horizontes, A, E, B e C. Na apostila tá outras nomenclaturas, mas se a gente for estudar a fundo isso, né, a ciência que estuda isso seria a pedologia que faz o estudo dos solos, né? Cada horizonte desse aqui é composto por diversos tipos de minerais e tal, e diferentes tipos de colorações, diferentes tipos de estrutura. Então a gente não tem nem tempo e nem é o momento da gente se aprofundar nesse estudo. Quem estuda isso? Normalmente é o pedólogo ou o agrônomo, né? Ou o engenheiro ambiental, né? Ou o geógrafo também. Mas, para nós aqui, só esses horizontes já estão de bom tamanho. Aqui a gente pode ver esses horizontes, né? Olha só, temos aqui um horizonte, uma camada mais escura, né? Normalmente é composta por muita matéria orgânica. Já outro horizonte aqui um pouco mais claro. Deixa eu desenhar aqui para você enxergar. Aqui, ó, a gente tem o primeiro horizonte. Aqui a gente tem um pouquinho mais claro, outro horizonte formando aqui. Aqui um bem mais visível, né? Composto basicamente por minerais, né? Um solo mais desenvolvido. E aqui no fundo mais um horizonte, ó. São essas camadas que são os horizontes. Aqui também dá para ver. Aqui tem mais uma aqui. Aqui tem mais uma. Aqui mais uma. E a última, né? Que seria onde está a vegetação. Então, os solos, eles são compostos por esses horizontes, tá? Você pode acompanhar isso depois na sua apostila didática. E lá deixa eu ver aqui para vocês. Na página 39, lá tem, né, esses horizontes, que é o O, né? O porque ele é composto basicamente por matéria orgânica, que é o primeiro horizonte ali, depois o horizonte A, B e C, né? E o último é o R lá, que é composto pela rocha matriz. Depois dá uma olhadinha na página 39 para fazer a sua atividade, tá bom? Vou ficando por aqui. Muito obrigado e tchau!